família, criançada, mais uma edição do Pod Riders, hoje especial, por quê? Nós trazemos diversos convidados de segmentos distintos, mas hoje a mesa aqui tá pesada, meu irmão, porque aqui a pancadaria pega solta, nossa judoca, alto nível, com a história do judô do Brasil, Maria Portela, seja muito bem-vinda, essa guerreira que tem uma história linda, né? Lá de Santa Maria para o mundo, né? Exatamente. Como é que é essa história do teu apelido, a Raçudinha dos Pampas, é isso? Isso, é isso. Desde pequena sempre teve que brigar muito? É, desde pequeno. Prazer estar aqui, pastora Lê. Olha, é legal falar e relembrar essas histórias, essa trajetória. Sim, desde pequena eu comecei o judô já porque meu pai faleceu, então foi uma situação onde com essa dor a gente se mudou, porque eu sou nascida em Júlio de Castilhos. Do lado ali? É, e aí minha mãe mudou para Santa Maria e foi ali que eu comecei o judô, quando eu tinha 9 anos. Na escola, uma escolinha, que foi? A minha primeira sensei, ela tinha tem ainda, né, um projeto social que chama Projeto Mãos Dadas. Você vai lá de vez em quando? Vou, sempre mantenho contato, eu faço parte até do grupo lá do pessoal, porque... Você é fruto, né? E eu acabei sendo uma referência para essa nova geração que vem chegando. E sou uma inspiração, então eu busco, sempre que posso, estar lá para eles perceberem que não tem nada mágico, esse só foi o trabalho, dedicação. Dedicação, né? Exatamente. E esse apelido, na verdade, ele veio à tona em 2013. E sabe quem que me deu esse apelido? João Derli. João Derli, nosso bicampeão, querido amigo que teve com a gente aqui. Na transmissão do Campeonato Mundial que teve no Rio de Janeiro. Eu sempre, as lutas pegadas daquele jeito. A tua história, queria até que você falasse, as suas lutas é de arrancar o fôlego de qualquer um, né? Sim. É sempre alto nível de emoção, né? É porque eu estou numa categoria... A tua categoria é difícil, né? Não é... Os dois são 7 categorias, né? E eu estou numa categoria onde eu luto com adversárias bem mais altas do que eu. Eu tenho 1,58 m, eu luto com gurias 1,70 m e até um pouco mais altas, 1,60 m. Olha, sempre bem mais altas do que eu. Eu creio que eu sou a mais baixa mesmo. Então, eu tenho já esse primeiro desafio, que é da estatura. E acaba sendo uma luta onde eu não posso parar, porque senão eu fico um alvo, digamos, vulnerável. Fácil. Muito vulnerável, porque estendeu, já pegou. Então, o tempo inteiro eu tenho que ficar me movimentando na luta, buscando a luta. Combatendo. Exatamente, o que fica... E, claro, tem que ter um bom condicionamento físico para que eu suporte um combate longo o tempo inteiro. A última luta sua aqui, que a gente quase morreu, foram quantos minutos? Conta um pouco dessa última luta. Foi da Olimpíada, né? Foram quase 15 minutos de luta. Desculpa falar, mas foi uma grande... né? Foi uma injustiça que a gente sofreu, né? Então, pastor, eu creio que assim, ó, eu faço um esporte onde... Nós, tem que ter interpretação, né? Exato. E... somos humanos, a gente erra o tempo inteiro. E naquela situação, eu só tinha um controle dentro do que eu poderia fazer. E eu dei o meu máximo dentro do que eu tinha. Você entregou a alma ali, né? Porque realmente eu senti no fundo do meu coração que era a Olimpíada que eu estaria naquele pódio. Só Deus explica o porquê não. E hoje eu tenho um pouquinho mais de entendimento em relação a isso. Mas naquele momento eu entreguei tudo que eu tinha. E depois que eu assisti, até pode ter acontecido o erro dele não ter dado aquela pontuação, porque foi muito questionada a questão da pontuação. E não foi só pelos brasileiros, né? Todo o judô mundial viu aquilo, né? Todo mundo comentou sobre aquela luta, sobre a pontuação em si. E também, daí depois, que já tinha passado os 10 minutos de golden score, né? Que é uma coisa que não é tão comum. Não é comum de acontecer, foi uma luta ainda mais em Jogos Olímpicos. Foi uma luta muito disputada realmente, onde... Tem o mérito da minha adversária também, porque ela é uma adversária duríssima e que estava tanto que ela foi pro pódio, né? Ela acabou. E você combateu já com ela em outros campeonatos? Eu fiz uma final de um Grand Slam em Tbilisi no ano e fui campeã. Mas ganhei, foi outra luta. É outro momento. Cada luta é uma luta, né? E, sabe, pastor, eu tenho aprendido. Acredito que a gente vive cada coisa como tem que viver e cada momento exige um aprendizado. E por mais dolorido que tenha sido, e que foi muito, porque eu realmente senti que aquela era a Olimpíada onde eu traria a medalha para casa, eu tinha um aprendizado muito grande para ter ali. E eu venho sofrendo uma transformação muito grande, e eu digo numa questão mais espiritual, porque eu vinha sofrendo várias coisas desde 2018. Vários baques, assim, onde eu tive que me reinventar, a própria pandemia, eu tive que ressignificar muitas coisas ali. E
E toda essa história de superação, né, de chegar até ali, todas as dores que a gente, quando tem um objetivo, eu pelo menos, a gente acaba passando por cima desses momentos. A gente esquece que tem essa dor e luta de qualquer maneira. Só para a galera entender, para chegar no teu nível, são ciclos olímpicos que você passa, Sim. e assim, não é do dia para a noite. Não. Quantos anos já de judô que você tem? Uma vida toda, mais de 20 Você começou anos. a fazer com 9, você falou 9, 10 anos? 9 anos. Só de seleção brasileira, eu entrei em final de 2007, ou seja, de 2008. 2007 você entrou na seleção. Então, e fiquei... Na verdade, em 2009, eu fiquei 6 meses fora, porque eu tinha trocado de categoria, mas desde então eu sou a titular da minha categoria. 15 anos. Isso é muita coisa, porque são 15 anos de alto rendimento. São 15 anos... E assim, lesão. Olha, eu sou muito abençoada. Porque eu levo o meu corpo ao limite, e o pastor sabe disso. Muito. Eu sou muito intensa e eu amo isso. As pessoas até dizem que não precisa, mas eu gosto, sabe? Você entrega, né? Exato. Eu não tenho porquê eu estar ali se eu não vou dar meu 100%. Segurando, né? Não. Isso, todas as pessoas que me veem treinando ou até mesmo competindo, elas veem isso. Que eu sou 100% ali. Eu me entrego visceral. De verdade. É para sair na mão, vamos sair. É por isso que é a raça Dia dos Raça Dia dos Pampas. Não tem jeito. Mas é que tem essa característica, né? E foi legal você falar que a tua categoria você lida com estatura diferente, apesar de peso, porque já te coloca sempre num limite, numa exigência máxima, né? Exato. E a tua história foi isso, né? Sempre lidando com as dificuldades. Porque para chegar num time de uma seleção brasileira, até mesmo na Sojipa, que com certeza a Sojipa é uma das principais casas do judô do mundo. Exatamente. É muito respeitado. É muito Esse respeitado. símbolo da Sojipa é de arrepiar mesmo. Né? Mas o senhor sabe, pastor, que quando eu era criança, eu decidi que seria atleta aos 17 anos. Só que quando eu era criança, eu sou gaúcha, certo? A minha sensei, ela até falou para o sensei Kiko sobre mim. E ela até, eu incomodo ele hoje, porque... É uma figura, mestre Kiko, ele vai vir aqui, ele é uma resenha, uma enciclopédia do judô. Ele é uma enciclopédia. E eu falo para ele, tu não me quis quando eu era criança, né? Porque ele não deu muita bola, sabe? E quando eu decidi que seria atleta, eu fui para Santa Catarina. Em Santa Catarina, eu tive que trabalhar como babá para poder me sustentar melhor. Mas... nesse período, fiquei 2 anos ali. Eu me distanciei um pouco do meu objetivo e do que eu tinha saído de casa, que era ser atleta. Eu queria e não tinha como treinar lá? Eu treinava, mas um período só. Porque não tinha como, não tinha onde... E como a carga, mais ou menos, o dia a dia de um judoca? Eu faço 3 treinos por dia. Onde, segunda, quarta e sexta, eu faço treino físico. Depois eu vou para o Gil. Preparação alto Preparação nível. Física. Depois eu vou para o Gil. E todos os dias à noite eu tenho judô. Judô com a equipe. Com a equipe, Terça e quinta eu faço... Hoje eu estou fazendo um trabalho que eu faço boxe, mas não é o boxe em si. É o condicionamento. Exatamente. São todas as movimentações de perna que eles têm, as esquivas. Muito. Essa agilidade do boxe e esse condicionamento que eu quero melhorar. Agrega para o teu jogo. Porque, assim, pensa, pastor, para a gente ganhar 1% é uma coisa dentro ali do que eu já faço de melhor. Eu sempre busco inovar, eu busco coisas que também me façam feliz, que me deixem alegre. Também. Exatamente. Eu sou movida a desafios. Todo atleta, creio. E o Joãozinho, quando ele deve ter falado isso. Todo atleta é assim. Então, eu sempre busco me reinventar. E eu vi uma possibilidade. Por quê? Eu preciso dessa agilidade de pernas, porque eu já sou mais baixa. Então, o tempo inteiro eu tenho que trocar de direção. Isso eu percebi nas últimas competições que eu tenho jogado muitas minhas adversárias agora de pom, ou até levado para uma transição. Com essa busca. E com a troca de direção. Como é que eu posso melhorar isso? Então, eu comecei a fazer esse trabalho e está sendo fantástico. Eu tenho visto uma evolução já, porque são pouquinhas coisas, mas eu consigo perceber. A gente está falando de três treinos, mas estamos falando de, por exemplo, umas 10 horas dedicadas a condicionamento, a treino específico. Claro, eu estou falando o que eu faço com o meu corpo, né? Fora que tem a preparação mental, que é tão importante quanto, na verdade... Eu te perguntei uma vez, quanto que é o mental? Você falou, muito. Para mim, assim, 70%, 80% é o mental. É o mental. Porque a máquina está funcionando. E vamos lá, né? Quem está em grandes competições está preparado para estar ali. Sempre, né? Porque você está sempre em constante
Eles falam camp, né? Mas você está sempre num camp, né? Exatamente. Que não tem folga. Hoje, essa semana não treino. Não existe isso. Não. Né? O máximo que a gente cuida, né? Por exemplo, eu também faço a parte de recovery. Eu faço massagem durante a semana, tem o nosso fisioterapeuta que está Faz sempre aquela atenção. mergulho no gelo? Faz. Eu gosto da imersão E do aí? gelo. Mas aí recupera muito mesmo. Recupera. É gritante, assim. Não é confortável durante. É desesperador. Mas é mental. Mas não. aí você se arrepende, fala, o que eu estou fazendo aqui? Não, se pensar isso, não fica. Vai. Não fica. Tem que desligar e entrar. Esse é um baita desafio, pastor, porque tu entra, a sensação é pânico. Tu quer sair, porque é aquele negócio... choque desesperador. Luta. O pulmão parece que vai encolher. Né? Exatamente. E aí, controle de respiração. Agora, recentemente, eu estou fazendo um trabalho para respiração só, que tem uma meditação, mas é tipo voltado aquela do para Rickson? respiração. Aquela... É o método do Wim Hof, aquele holandês. E eu fiz um curso recentemente que tem a imersão do gelo, mas antes ele faz todo um trabalho da respiração. Para se preparar para o gelo. Pro gelo. Então, voltando rapidinho para não te Vamos cortar. Lá atrás, aí você teve que ir para Santa Catarina, você afastou um pouco do teu objetivo e treinava uma vez por dia só. Só uma vez por dia, mas eu fiquei inquieta com isso. E tive uma oportunidade de ir para São Paulo, num treinamento de campo do Henrique Guimarães, medalhista olímpico de 96, bronze. Agarrei com as... Assim, Foi. Tudo que eu poderia. Eu me entreguei naquele treinamento. E no final do treino, perguntei a ele se eu tinha possibilidade de fazer parte do projeto, enfim. E ele disse que ele não era do Projeto Futuro, que lá em São Paulo tem, né? Douglas Vieira, né? Exato. Mas não, ele disse que não era do Projeto Futuro, mas ele trabalhava no Centro Olímpico. E que ele poderia me ajudar com alguma coisa. Enfim, só aceitei. Fui para São Paulo, não tinha nem onde morar. Saiu de Santa Catarina, deu tchau para a família que estava em Santa Maria. Fui lá, na verdade, já ali eu já tomava as minhas decisões, né? Quantos anos isso? 19 anos. Super nova. Só que eu não conhecia ninguém em São Paulo, não tinha nem... E o Henrique me disse que ele ia falar com uma aluna dele para que eu morasse com ela, e foi o que aconteceu. Eu não tinha nem onde morar, nada. Chegou com a mala, cuia e muita vontade. Muita vontade. E foi, sim, um grande desafio. Eu fiquei em São Paulo até 2010, né? Que, na verdade, em 2011 eu vim para Sojipa, mas o Kiko... Aí, vamos lá. Aí entrei... Por que São Paulo? Porque, na época, os grandes núcleos, né? Seleção brasileira era Rio-São Paulo, e aí tinha o João daqui, tinha alguns atletas, mas era muito Rio-São Paulo. E eu pensava, se eu for para lá, eu vou ter oportunidade. Então, aquilo estava na minha cabeça desde que eu saí de casa. E, realmente, quando eu cheguei em São Paulo, o Henrique Guimarães me mostrou como funcionava tudo. Como eu faria para entrar para a Seleção Brasileira, as competições, comecei a participar das grandes competições. Foi a primeira vez, na época eu era júnior, né, que é a equipe de base, que eu lutei um campeonato pan-americano, fui campeã. E fiz todas as competições nacionais que eu poderia, classifiquei para a seletiva nacional, que é a porta de entrada para a Seleção Brasileira, venci. E depois, no início do ano de 2008, teve outra segunda seletiva que eu lutei com a Márcia Vieira, que era da Sojipa, e aí me estabilizei como a número 2, porque a Mayra, em 2008, era titular e já estava, né, preparada para lutar Pequim na minha categoria. Depois a Mayra subiu e eu assumi a titularidade e fiquei. Depois, claro, tive que defender mas aí, em outras depois seletivas. de São Paulo, que a Sojipa foi te reconhecer? Aí depois, em 2010, eu vim para cá, treinei na Sojipa um mês, e o Kiko me convidou, né? Não, tu tem que vir para cá. Só que eu tinha muito aquela consideração em relação ao Henrique. E aí eu falei para o sensei Kiko assim, tá, eu venho, mas eu vou em São Paulo lá falar com o Henrique. Quando eu cheguei em São Paulo, o Henrique me perguntou, tá, mas por que tu quer? Eu falei, sensei, eu estou sobrevivendo aqui em São Paulo, não tem condições, está muito ruim. E eu já estava bastante tempo afastada. E ele falou, não, eu vou conseguir um patrocínio para ti, tenta ficar mais um pouco. Mas naquela época o Henrique já ele assumiu a diretoria do Centro Olímpico, então não tinha mais aquilo. Não estava tão na linha de frente para resolver. Chegou, acho que setembro, não me lembro exatamente o mês, eu não vou afirmar, porque senão eu vou estar mentindo. Mas foi ali, setembro, outubro, teve o Troféu Brasil aqui em Porto Alegre. E eu ganhei. Aí quando eu ganhei, na Sojipa, ganhei contra os atletas do clube. O Kiko me pegou no canto e falou, não, agora tu vai vir para cá. Eu não vou deixar tu ir embora sem assinar o contrato. Fui para minha casa, em dezembro eu voltei e realmente em dezembro assinei o contrato. Depois eu fui para São Paulo, só peguei as minhas coisas. Porém, eu chego na Sojipa muito desacreditada na seleção.
Eu era a 32ª do ranking mundial e totalmente desacreditada. Eles não viam... 2011 isso, Olimpíada de Londres, 2012. Então, eles disseram que eu não tinha, a minha categoria não ia classificar para a Olimpíada. E quando eu conversei com o sensei, com o Algeri, na época, era o vice-presidente da Sojipa. Judoca também. Fantástico. Eles, assim, ó, eles são pessoas fundamentais na minha carreira. E se hoje eu conquistei o que eu conquistei, foram porque eles acreditaram em mim naquele dia ali. Eu tenho uma gratidão enorme e uma consideração ainda, olha... hoje eu posso dizer que meu sensei é meu amigo, mais ainda, porque a gente construiu essa amizade. O que é o paizão da galera, né? Ele manda tem mesmo. Que dizer. E o Algeri também. Hoje ele não está mais ali, mas é uma pessoa que... Sim. Eles me disseram assim, se eles não te mandarem para viajar, a gente te manda. Então, aquilo me trouxe segurança. No início, eles tiveram que bancar, porque realmente a confederação não estava conseguindo ter os resultados. Mas, pensa, pastor, eu vim para cá com uma estrutura de treino, com profissionais... A Sojipa é um mundo, né? Me dizendo o que eu tinha que fazer, como eu tinha que fazer. Como melhorar a performance. Um conforto onde eu morava, do lado do clube. Eu não passava 1 hora, 2 horas no trânsito para... Vocês vão a pé, né? Eu não pegava... Exatamente. Não pegava Almoçava metrô, Sojipa, ônibus, tudo. Almoço no clube. Descansa, preparação. Tchê, não tem... Tudo e ali você cresceu? Em 1 ano e meio, nem 1 ano e meio. Eu classifiquei para a Olimpíada em 8º. De 32ª para 8º. Isso não é uma coisa fácil de conquistar, não. Você teve que atropelar uma fila. Lutando, né? Lutando. E tanto que quando saiu a classificação, depois fechou no Campeonato Pan-Americano, onde fui campeã, o presidente da confederação me elogiou. Eu fui o nome de destaque da seleção, porque eu fiz algo que eles realmente não acreditavam. Não acreditavam. Então, você assumiu uma posição ali, mostrou... Isso é muito gratificante, né? É demais, porque não é só uma história olímpica, né? Porque é o auge, mas assim, é toda uma carreira. Mas né? O senhor vê que não é algo que você eu escreveu. Conquistei, e não foi algo que eu conquistei sozinha. Eu lutei, mas olha todas as pessoas que estavam ao meu redor que acreditaram tanto quanto eu. Que entra junto com o coração, né? Não tem, isso traz uma segurança para o atleta. E tu ter outra coisa que foi importante, que a gente até estava comentando, da referência. Em São Paulo, eu era a única atleta do Centro Olímpico na seleção. Então, eu era a referência ali. Eu não tinha alguém em quem me espelhar. O Henrique, o Henrique, que era a pessoa, ele já não estava ali comigo no dojo. Te acompanhando diariamente. Exatamente. Quando eu vim para Sojipa, o Joãozinho ainda estava ali, Mairão, o Kitadai. Não, fora os outros, Camilo. Que eu nem me lembro. Camilo. Tava todo mundo, então... Não, era um time pesado. Aquele treino da Sojipa era muito pesado. Então, tu acaba querendo estar ali. E afiando a espada, né? Tá sempre se pegando. Exatamente. E aquilo me motivou a cada dia ser melhor, estar melhor. E eu já sou uma pessoa que gosto do treino. Então... Você se entregou ali, né, Me entreguei. Cara? E aí foi onde eu consegui a minha primeira classificação olímpica. Que é assim, para a gente falar de um atleta que chega numa Olimpíada, existe um processo gigantesco. Você tem que ser melhor no teu país, da tua categoria, da região, passar por diversos grandes slams, né? Para você ser qualificável para entrar nos Jogos Olímpicos. É demais. Hoje, né, a classificação são os 18 melhores do ranking mundial. Que entram. E tem uma vaga por continente, mas aí essa vaga é disputada em todas as categorias, então nem penso nela. Eu penso só em estar entre os 18. Qual foi o lugar mais assim, diferente que você foi lugar? Porque você conheceu muito país, porque o judô, sendo um esporte, além de ser olímpico, é um esporte, principalmente no leste europeu, Oriente Médio, né, que tem toda essa parte que foi difundida a arte marcial. Tem uma característica, né? Quando a gente vê lá Uzbequistão, Cazaquistão, Rússia, Azerbaijão. Cara, a gente vê os seus adversários e fala, meu Deus, não tem conversa, é só pedreira, né? É só pedreira. E assim, você viajou praticamente o mundo inteiro. O mundo inteiro. O circuito, ele tem muitas competições dentro da Europa, ali, a Ásia. Tinha algumas que era aqui na América, mas hoje não tem mais, está muito centralizado. Hoje, qual país, assim, é meio que mesclado, mas assim, qual é o país hoje que tem o peso do judô? Brasil, não, é que assim, tem grandes potências. O Brasil é uma das potências, sim. Japão, bate de frente. Bate. Entre as 5, o Brasil está entre os 5 melhores do mundo. E o Japão é aquela... O Japão continua sendo. É a meca do judô, e eles fizeram uma reformulação ali, realmente. E na equipe feminina, a França é muito potente.
Hoje, olha que loucura. Das 5 top, das 7 categorias, das top 1, 5 são francesas. Meu Deus. Então, o trabalho que foi feito na França Tem alguma coisa, tem né? alguma coisa diferente. E que interessante que não tem nenhuma japonesa. São as 5 francesas. Aí, na minha categoria, é uma croata. E qual é o outro peso que não é uma... Russa. Ai, eu não me lembro agora. Eu vou depois eu digo. Mas, tipo, tá na Leste Europa. europeu. Uhum. Ásia e leste europeu. Mas a Alemanha é uma grande potência. O Brasil está entre os melhores. E agora eu não me lembro, mas esses países com certeza estão entre os melhores. Acaba fazendo uma amizade entre essas pessoas de outro país? Porque assim, vocês se encontram direto. Sempre. Sempre. Porque você não vai treinar com uma pessoa desconhecida, que é quem está pontuando ali os últimos anos. Então, vocês vão se pegar. Chega a ter uma relação ou é só uma coisa mais tatame? Muito obrigado. Não. Não tem como, né? E isso que eu acho legal do esporte, o que o esporte me proporcionou. Primeiro, viajar o mundo inteiro, conhecer outras culturas, sabe? Conseguir vivenciar. Isso é fantástico. O lugar mais importante foi o Japão? Porque tem, né? Tem a tendência. Tem história. Tem a história do judô Budokan, ali. tudo, Kodokan. É fantástico. Pensa, É um templo, né? Eu sou muito abençoada, pastor, porque olha só, eu lutei uma Olimpíada no Brasil e depois eu lutei no Japão. Que é o auge. Isso é demais, né? E assim, é outro planeta, Japão. É que assim, é diferente. A educação. Eles são culturalmente diferentes. Eles são um povo que é muito trabalhador, muito sério, assim. Eles levam as regras bem... Como eles veem os brasileiros lutadores? É respeitado? Não, eles respeitam os brasileiros, com certeza. Porque tem muito... sim, a gente incomoda. Incomoda, né? Sim, nós somos uma grande potência. Respeitado. E eles são sempre respeitados. Onde você vê a maior rivalidade do judô hoje? Você fala, independente assim, do atleta, quando entra essas bandeiras, o bicho pega. Ou não tem isso? Depende. Tem categoria e categoria. Tem categorias em que, no masculino principalmente, a Geórgia é uma escola muito forte. Uzbequistão, Cazaquistão, esses caras. No masculino, eles são, meu Deus, gritante. E, claro, o Japão está sempre ali, né, brigando. E no feminino, eu digo que hoje a escola da França está... A França é o cara a ser batido. A França hoje está terrível. A gente vê assim, por exemplo, que eu acompanho, você vê o Flávio Canto, que trouxe uma novidade para o judô, o jogo de chão. Eu admiro muito o judô dele, né? E eu vejo você buscando isso. Hoje os atletas aprimoram com o jiu-jitsu. Como é que está hoje? Ou é uma coisa pessoal? Você vai buscar? Não. É uma coisa que tem mudado. Não, e tem mudado. Antigamente, quando a gente ia para o chão, a arbitragem já parava a luta. Hoje deixa. Hoje, bom, a própria Mayra, eu vi uma luta, ela contra a japonesa, tem uma japonesa que ela é chão. Ela sofre um perrengue em pé, mas se ela desce, ela ficou 2 minutos. 2 minutos é muita coisa, porque a nossa luta são 4. Não, e 2 minutos de intensidade máxima. Exatamente. Não é respirando. Porque no judô, se tu não conecta uma posição na outra, o árbitro para. Então, 2 minutos é muita coisa. E a Mayra saía e ela buscava outra e foi. Até que ela acabou conectando, porque imagina a Mayra tentando se proteger o tempo inteiro, ali ela acabou errando. E é uma especialidade dessa atleta. Mas existe uma tendência hoje, mundialmente, todo mundo está trabalhando muito mais o chão, está buscando essa evolução, porque, como o Sensei Moacir, que dá a parte de chão na Sojipa, ele diz, para a gente evoluir na parte em pé, hoje, demora muito, a gente talvez não tenha esse tempo todo. Mas o chão é algo que a gente tem uma lacuna muito grande. Então, a evolução ela pode ser bem mais rápida. Mas depende de cada atleta. Antes eu odiava chão. Hoje eu sou apaixonada. Eu busco, é um treino que eu vou a mais, porque eu realmente gosto. Ampliou tuas armas. Com certeza. Você já tem usado isso nas competições? Com certeza, porque traz uma segurança. Vai me dizer, mas o jiu-jitsu é diferente do chão do judô. Real. Porém, o entendimento de como acontece o chão, eu não fico insegura. Então, eu não vou me sentir ameaçada. Vai sentir tão disposta quanto de pé. Exatamente. E aí pensa o problema que as minhas adversárias vão ter. Caramba, essa guria não para em pé e no chão também não. Ou seja, não tem para onde correr. Por exemplo, tem a situação da Honda, né, que saiu uma judoca de alto nível, foi para o MMA, né, e fez uma carreira de muito sucesso. Você vê, assim, às vezes, o judoca migrando para o jiu-jitsu? Olha... Porque, assim, vamos pensar hoje a partir do jiu-jitsu. Vou começar uma luta de pé com você...
é praticamente um suicídio, né? Vai Porque o cara tomar os dois vai pontos. tomar e não vai ser uma coisa delicada. Vocês vão entrar para Não, explodir. é. E já cai, muitas vezes, já passando uma guarda, já montada, já em grande vantagem. Uhum. Então, eu vejo que todo judoca, nós temos o professor Jorginho, que aqui nos treina também. Uhum. Você vê que treinar com uma pessoa que já tem a visão do judô, põe o cara na frente, né? Sim. Então, Eu- você vê que no eu futuro, por acredito exemplo, qual a tua carreira? Até onde você vai no judô? Com quantos anos você ainda se vê? Depende exclusivamente do teu corpo, do teu condicionamento, porque não tem idade? Não, ele tem esse limite. E hoje, eu tenho 34 anos. Então, eu já estou mais próximo da minha aposentadoria do que Do judô. do judô. Porque hoje depende muito mais da minha performance. No momento que eu começar a cair o resultado, eu vou começar... Eles já estão buscando uma renovação. Uhum. Porque, óbvio, né? Uma hora... 15 anos de seleção brasileira. Uma hora... E isso é natural, um processo natural. E eu aceito isso bem. Conseguiu fazer essa transição? Está conseguindo enxergar isso? Não, eu me assustei, na verdade, No né, início. pastor? Quando eu me dei conta que, caramba, o que eu vou fazer? Bem na pandemia foi um caos, porque eu não sabia se eu ia lutar a Olimpíada. E aí, agora, como é que vai ficar a classificação? Parou Parado, tudo, né? Parou exato. todas as competições, E né? poderia ser minha última Olimpíada. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Depois a gente acabou, né, voltando a treinar e teve uma missão Europa, onde a gente conseguiu treinar em Portugal. Mas aquele momento foi um momento em que eu me deparei com algo que vai acontecer daqui a pouco. E eu me vi despreparada para isso. Não que eu pense hoje que vai ter essa preparação. Porque vai ter um fim de um ciclo. E é natural eu me sentir perdida, porque, afinal, eu fiz isso Tua a minha vida. É a minha vida. Desde 9, 10 anos. Né? Então, hoje, eu estou me preparando da melhor maneira que eu posso. Eu já sou formada em educação física, mas eu estou fazendo uma pós-graduação já né, com uma outra visão. Eu tenho buscado alguns cursos. Eu tenho treinado um pouquinho mais de Gil também, porque... Daqui a pouco começar a fazer umas competições. Exatamente. Talvez, vamos lá, vai que acontece alguma coisa ali, não sei. Sim. Então, eu penso também que é importante eu passar para as novas gerações o que eu aprendi, que eu acho que isso é o mínimo que eu posso, né, devolver ao esporte. Tudo que ele me proporcionou é eu conseguir mostrar tudo que eu aprendi, toda essa vivência de tantas escolas em que eu tive ao longo dos anos, repassar para essa geração que vem chegando. Então, você já está se preparando para aquilo que são as próximas etapas da sua vida. Da minha vida. Mas então, eu, com certeza, não é algo que eu vou... vai doer, porque eu fiz isso a minha vida inteira. Mas eu estou tentando amenizar da melhor maneira possível. Lógico, já entrando em outros segmentos do próprio esporte de combate, de luta, né, como o jiu-jitsu, que te dá... Porque a gente vê, eu acho que no jiu-jitsu você consegue ir mais além, né? Sim, porque eu você acredito vê que hoje, as quedas, né? As sim, não, e quedas outra, curta muito. Você vê atletas de 40 e poucos anos treinando com alto rendimento. Já judoca não tanto. Não. Uma vez o próprio professor Jorginho falou isso para mim. Falou, Alexandre, quando a gente faz um treino de judô e já tem uma certa idade, a recuperação não é a mesma. Você faz um jiu-jitsu, ainda você tem um nível de impacto menor, apesar da galera se pegar. Mas, assim, a queda, ela traz muita lesão, né? Tudo bem, você está acostumado, mas toda hora caindo. E a recuperação, depois de uma certa idade, você tem que trabalhar muito mais, né? Por isso que hoje, o meu treino, por mais que eu treine bastante, o meu treino é muito mais inteligente do que já foi. Quando eu tinha 20 anos, que eu simplesmente me jogava. Não dá para fazer dessa maneira, porque o meu corpo ele vai sentir muito mais. Lesão e custa caro, né? E eu nunca tive lesões em que me parassem. O atleta vive com dor, não tem jeito, a gente passa do limite, não tem como. A gente sempre está com alguma coisa. A máquina está sempre andando no alto nível. Mas eu fui um atleta onde eu fui abençoada por isso, porque por mais que eu tenha ficado exigindo do meu corpo por tanto tempo... Tua constituição física é muito boa. Sempre segurou. E eu tenho esse limite, por mais que as pessoas pensem que não. Eu sei até que ponto o meu corpo... Opa, aqui eu estou cansada. Eu tenho que parar, eu tenho que fazer uma massagem, eu tenho que fazer alguma outra coisa para me tirar disso, porque eu por muito tempo, eu fui muito só trabalho. A minha cabeça era só o judô, eu não me permitia fazer nada além do judô. E eu paguei um preço muito alto por isso. Hoje eu entendo que as outras áreas da minha vida são tão importantes quanto. Sim. E então eu tenho me permitido um pouco mais e eu acredito que isso vai me dar um pouquinho mais de longevidade. Quem sabe, né? As pessoas me perguntam muito, Paris, tu vai até Paris, porque eu estou muito bem ainda. São quantos anos para Paris? 2024. Tá pertinho, mas ao mesmo tempo eu sei o preço que se paga para estar numa Olimpíada. Então,
eu prefiro pensar ano a ano. Vamos Vamos trabalhar lá. esse Se ano. eu estiver bem... E, pastor, eu tive uma... Depois de Tóquio, eu me disse, depois que eu saí da área, depois que eu dei entrevista, eu me disse, talvez essa medalha não seja para mim. Mas eu sempre tive na minha cabeça, desde criança, o meu objetivo era a Olimpíada, e eu acreditava que o meu propósito estava na medalha, e que eu poderia mostrar para todo mundo a força, e que quando você acredita nos sonhos, não que eu não tenha conquistado, porque o que eu fiz é uma coisa gigantesca, participar de 3 Jogos Olímpicos. Mas se manter na frente. Exatamente. Você caiu. Não. Uma Olimpíada e agora a Maria... Não, consecutivas. Isso é algo que não é simples de ser feito. Porque um ciclo olímpico é muito mais do que os 4 anos. É muito mais que os 4 anos. Os 4 anos vida. A gente pensa nele, mas é uma vida toda dedicada a isso. E naquele momento ali, eu me machuquei muito, né? Eu falei coisas para mim que me machucaram. E depois eu conversei bastante com Deus, porque eu não entendia por que, caramba. Eu entrei em Tóquio, e normalmente quando a gente chega ali na área de luta, tem aquele, caraca, eu tô na Olimpíada. A pressão, você ouve fora, dentro do tatame, do jogo? Normalmente não, a gente está muito concentrado. Você entra ali, você não ouve nada, só o técnico. A gente ouve o técnico, às vezes eu escuto na arquibancada a torcida, mas é fração de segundos. Muito, assim. muito muito intenso. rápido, é muito intenso. Aí muito você... mais estou contigo mesmo e a informação que deixa filtrar. E naqueles jogos eu não senti isso. Quando eu cheguei ali, por isso que eu tinha essa certeza que eu ia ser medalhista. Porque quando eu cheguei ali, eu estava muito tranquila, muito em paz, assim. Eu sabia que tudo que eu tinha que fazer foi feito, por mais que nós tínhamos passado por uma pandemia, enfim. Mas eu estava muito em paz. E tanto que deu para ver durante a luta que eu realmente entreguei tudo o que tinha. Mas eu entendi que eu tinha uma idolatria a essas medalhas. Se tornou Deus me mostrou isso até nocivo muito às vezes, latente, sabe? E foram as 2 medalhas que eu ainda não conquistei, que foi um mundial individual, civil, né? Porque o militar eu sou bicampeã. E a olímpica. Que também não é brincadeira, né? Não. Na verdade, o militar, entre aspas, porque assim, todos os atletas militares são os top das nações. Exatamente. Né? Os caras que você pega no mundial mesmo. Exatamente. Né? E sempre foi uma coisa muito gritante para mim, porque na competição individual eu perdia, mas chegava na equipe, eu ganhava de todas elas. Das japonesas, as mesmas das que coreanas, você lutava. as mesmas. Isso para mim sempre... E eu me questionava em relação a isso, mas eu não tinha entendimento. Então, quando eu sofri a dor de Tóquio, e eu simplesmente queria desistir, foi onde Deus me mostrou que eu não estava conquistando porque eu estava tendo a idolatria à medalha. E não era esse o propósito da coisa. E aí eu percebi, não era isso. Por isso que Deus não permitiu, porque eu estava valorizando algo que não foi por isso que Deus me colocou no judô. Foi por isso que esse esporte apareceu na minha vida. E então eu comecei a entender, mas ainda tinha aquela dor, eu não queria voltar. Sei que ele fala até hoje. Tá, quando você saiu do campeonato, na Olimpíada, terminou a sua última luta, venceu ou perdeu, não importa. O que você faz? Você fica um tempo parado? Não, então, mas nesses Jogos de Tóquio, eu tinha o por equipes. Ainda tinha por equipes. Então, depois de 2 dias, eu ia lutar de novo. Então, na minha cabeça, eu pensei, tá bom, eu tenho 2 oportunidades. Caraca, isso é uma coisa que eu nunca tive. Vamos lutar para conquistar, só que a gente acabou perdendo. E eu dei uma surtada, sabe? Depois a gente acabou descansando, a gente tem um período de descanso. E ali eu dei uma surtada, eu não queria saber mais de nada. O que é o descanso? Você sai para viajar, some do mapa? Tu pode fazer o que tu quiser. Não tem treino, é só tu Quanto tempo você fica sem treinar? Aí máximo? Depende do momento. de cada uma lesão, depende de cada momento, atleta. Família, um projeto pessoal. Mas eu não tive tanto tempo, porque eu caí na seletiva nacional. Ou seja, na confirmação de permanecer na seleção ou não. E aquilo me revoltou. Eu fiquei assim, ó... Como assim? Eu sou ponta e agora eu tenho que me passar agora, de novo? No ano olímpico, todo o desgaste, tudo que a gente passou... Te joga de novo na seletiva? Eu tenho que estar ali, onde todo mundo só quer me tirar. Eu fiquei muito revoltada. Revoltada comigo, revoltada com o sistema, revoltada com Deus. Eu não foi lutar revoltada ou não? Eu tive que lutar, não E tinha aí opção. o quê? Vem mais raiva, mais força. Calma. Aí olha o que aconteceu. Eu peguei e aí eu falei pro Kiko que eu não queria, eu não quero mais voltar. Daí ele falou, tá, vamos fazer assim. Vamos aos pouquinhos. Volta. Eu falei, tá, então vamos fazer assim. Eu volto,
mas eu não quero que o sensei me cobre o resultado da seletiva. Eu vou lutar. Se eu ganhar, ganhei. Se eu não ganhar, tá bom. Mas a minha amiga Tina, da Eslovênia, é a campeã olímpica da categoria de baixo, ela estava no Brasil me visitando. Ah, isso que é legal, né, cara? Você tem esse... O que é o amigo? É o campeão de não sei onde, é o número 1 da Rússia, olímpica, é o campeão europeu, não sei o isso aí. Não tem nenhum mecânico, nenhum cara que trabalha em marketing. Não, é só fera, né? E naquele momento ela estava aqui, aí eu falei, caraca, eu tenho que treinar e tal. E a gente tinha ido num evento da federação uma sexta-feira. Não, no sábado. Fui dormir, era umas 2h da manhã. Eu me acordo para que eu agendasse para ir à igreja. Porque eu não estava nos planos, né? Eu tinha ido dormir tarde, não estava nos planos de ir à igreja no outro dia. Mas sabe quando inquieta? Fui lá, agendei, tá. Ainda tinha aquele sistema de agendamento. Acordei e fui para a igreja. Eu cheguei numa igreja 1 hora antes do culto começar. E quando me dei conta, eu falei, tem algo estranho aqui. Tem algo estranho aqui. E naquele dia, eu tinha... Todas as vezes que eu orava, eu pedia para Deus me trazer entendimento, porque eu não entendia o porquê que tinha acontecido aquilo comigo. Caramba, o que mais eu tenho que fazer? É largar tudo? O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Sabe quando está sem rumo? Eu, depois de Tóquio, eu fiquei sem rumo, eu não sabia. Eu só queria jogar tudo pro alto. E eu nunca fui assim. Sabe quando tu sai de si? Eu estava perdida, me sentia daquele jeito, mas eu não sabia, não tinha direcionamento. A galera te apoiava ou você ficou num vácuo? Não, total. A galera abraça junto, tanto, não? E o sensei foi uma das pessoas que ele ficava me ligando, me perturbando. Não, vamos. Não vou deixar tu desistir de ti, era o que ele me dizia. Isso é legal, sabe? Porque... Isso é um verdadeiro coach, né? Tu ter pessoas que... estão contigo. E te suportam, no suporte mesmo. Você não consegue mais, a gente te leva. Exato. A gente está aqui, vamos embora. Tu tem mais ainda para dar, sabe? E eu senti muito isso. Pronto, fui lá e o que eu falei aquele dia foi o seguinte, eu vou lutar essa seletiva, eu não quero mais. Se for para permanecer, que seja feita a sua vontade. Entregou diante de Deus mesmo. Total. E fui para a seletiva em dezembro. A seletiva é muito difícil? Pensa, pastor, são as melhores do Brasil, disputando por 1 ou 2 vagas. E você já está há muito tempo, quer dizer, existe um certo conforto que você não pode se enganar. Na verdade, não existe um conforto. Lutar no Brasil é uma pressão. Porque eu sou a ser batida. Então, todo mundo já espera que eu ganhe, então todo mundo quer que eu perca. Então, existe uma torcida gigante para a atleta que vai lutar contra mim. E isso... E mais nova, né? Mais nova, me conhece... Porque, sabe assim, teu jogo. Olha o desafio. Todo treinamento de campo que tem com a seleção, as atletas mais novas vão... E elas nos ajudam. Então, eu mostro minhas dificuldades para elas e depois tenho que competir nas competições nacionais com elas. Tem toda a tua estratégia. Total. Me conhece de todo jeito. Então, para um atleta que está há tanto tempo lutar no Brasil, é um baita desafio. Mas até porque o nosso nível é muito bom. É muito bom. E isso é bom, porque não me deixa nessa acomodação, nessa zona assim de, não, tô tranquila, vou chegar aqui, tô no nível... patamar. Eu até estou em termos de experiência, porém, a sede, a vontade é a mesma que quando eu tinha lá atrás. É um detalhe a luta, né? A luta é um detalhe. Então, e o que acontece? Na seletiva tem um chaveamento e depois entra para a pule, onde as 4 melhores ali, as que foram para a final e as que ganharam o bronze, digamos, zera tudo e recomeça uma nova competição, todas contra todas. Matam de novo. Ou seja, não tem essa que eu fui bem. Aí olha o que aconteceu. Tem que ser sempre bem. Tem que ser sempre bem. E tem essa atleta mais nova que acabou ficando em segundo. Adivinha, ela caiu na minha chave. Eu falei, sabia. É uma final. Segunda luta, eu e ela. Eu falei, na segunda. Na segunda luta. No meio da luta, pastor, na chave, né? Eu pensei assim, caraca, eu tô cansada. Porque eu tava cansada. Que não é só aquela semana, é toda uma estação imagina, da tua vida. 5 anos que eu vinha de preparação para Tóquio, deu tudo o que aconteceu e, de repente, em junho eu estava lutando uma Olimpíada, em dezembro eu estava lutando uma seletiva. Para quem é do esporte, tem como entender... não tem como, a gente tem que ter a queda. Tem que ter, para poder subir de novo. Porque não tem como. Então, eu nem tive a queda direito e eu já tive que estar... óbvio que eu não estava 100%, mas a minha cabeça tinha que estar.
E eu me disse aquilo no meio da luta. Tô cansada. Logo em seguida, tomei um ipom, fui fazer um movimento na metade. Nossa, assim, ó, eu fiquei com um roxo do lado aqui, ó, pastor, durante um tempão. Eu só fui ver depois. Só que quando ela me jogou, ela soltou um grito que foi lá no fundo da minha alma. Aí mexeu. Ah, esquece. Mas ali não termina a seletiva. Não. Aí, o que aconteceu? Lembra das 4 saias? Ela foi, no caso, para a final, digamos, e classificou para a pule, a que ficou em segundo, a que estava na final do outro lado também, e aí eu caí para a repescagem, digamos. Então, eu fiz mais uma luta. Sabe quando tu não... Eu parei de pensar. Eu nem sei o que eu fiz depois. Eu sabia, eu podia enfrentar qualquer um. Eu podia enfrentar qualquer um ali. Mexeu no que precisava. Eu venci a seletiva. Depois eu lutei de novo com ela, né, na pule. Mas porque na pule eu não todas. Aí você nem pensava mais que falava. Agora eu vou te matar. Não, assim, ó. Nem sei explicar o que aconteceu ali. Mas ali eu entendi. Que mexeu, girou algo dentro. E lembra do culto lá atrás que eu tive? Uhum. Foi ali que não tem nada a ver contigo. Eu falei, tá bom. E, pastor, eu nunca comecei um ano como eu comecei esse. Hoje eu sou a 5ª do mundo, eu sou a 1ª do ranking nacional, e eu fiz 4 competições. 3 eu estava no pódio. Eu nunca comecei um ano assim. E o patrocínio, olha isso, né? Então, isso... É outro desafio também, a questão financeira, porque, cara, na boa, você tem que carregar as marcas, porque você vive disso. Sim. A Sojipa tem essa visão muito legal, né? Sim. O Sensei Kika é um cara que vê esse lado do atleta também. Não, né? E é importante, porque a gente não tem como trabalhar, né? A rotina de treinos... você leva o Brasil, a bandeira do Brasil, e a própria nação tem que reconhecer. E esses resultados continuam, quer dizer, poxa, quem está contigo fala, pô, ela está fazendo melhor. Sim. Sim, porque conforme o resultado, você já perde automaticamente patrocínio ou não? Não, é que assim... Ó, são contratos, né? Exatamente. A confederação tem os patrocinadores da confederação e o clube tem os patrocinadores do clube. Eles podem andar juntos ou não? Um não pode bater de frente com o outro. Mas aí, vamos lá. Quando eu estou representando a seleção, eu uso o kimono logotipado da seleção. Quando eu estou com o clube, eu uso o logotipado do clube. Mas quando eu estou em treinamento com a seleção, uniforme da seleção, treinamento do clube, uniforme do clube, onde eu represento os patrocínios de cada. E também faz as campanhas, entidade. Né? Já te usam para divulgação das suas marcas. Sim. Uso de imagem, ambos têm direito. E eu também posso ter um patrocínio privado, que esse aí é um pouco mais difícil. Na verdade, eu tenho uma parceria de suplementação hoje. É que vai muito, né? Isso é fundamental, dá um baita apoio. Se em casa a gente vê o whey protein andando igual parece farinha em cima da açúcar, cara, imagino que vocês vão consumir. Porque é uma máquina trabalhando, né? É uma máquina. O dia inteiro, e é fundamental, porque a gente não consegue recuperar só com a alimentação para estar pronto para o próximo treino. Então, a suplementação ela é fundamental no nosso treinamento. E também quanto custa um atleta? Exatamente. Quanto você custa para estar preparada na fisiologia, na parte de condicionamento? Só esse plus que você busca é o teu investimento pessoal, você consegue em parceria também? Depende. Essa suplementação eu tenho parceria. O meu preparador mental é parceria. Não, eu vou te dizer, nem o Gil, o Gil também treina. Mas é muito bom pra gente ter você no tatame, poxa, mas qualifica. Pensa que mas é uma troca. É uma troca, sim. Uma troca. Eu entendo que e é bom eu estar ali para academia, porque é uma representatividade muito grande e eu não para mim é ótimo porque eu não tenho esse custo. O boxe também é uma parceria, então Aliás, você que está acompanhando aqui, Maria Portela, é uma excelente propagandista, é uma boa fonte para você que trabalha com saúde, com esporte, as clínicas aí, para patrocínio pessoal. Né? Você vê que você tem bastante terapia, tudo que você precisa, mas sempre investimento, né? Sempre. A gente tem essa abertura, e agora a rede social, né? Exatamente. A rede social, porque isso foi fantástico. Porque antes aliás, obrigado à Red Bull, que não nos patrocina ainda. Uma boa dica. Uma boa dica. E a rede social ajuda muito agora, né? Porque antes a gente tinha essa limitação. Só aparecer na mídia, espontânea. E a cobrança do clube, né? E aí? Tem que estar com o uniforme do clube, eu tenho que estar com o uniforme da seleção. Vai no shopping, tem que estar... Aí o máximo tu botava um boné, que é patrocínio pessoal, porque no Judogi tem que ter os patrocinadores. Então, não tem um espaço. Esse é o espaço do atleta. Não tem. Não tem. E esse é um grande desafio. Agora, com as redes sociais, não.
A rede social é minha. Uma marca que quer Então, patrocinar. exatamente. Então, Um hoje... restaurante que você vai lá comer sushi. Eu recebo, depois da Olimpíada, eu recebi várias coisas na minha casa. Posso te bom. mandar? Me manda, daí eu uso o meu Publica. Instagram. Exatamente. Isso é muito Agora saudável. mesmo eu vou levar minha mãe para conhecer ali em Gramado aquela Sky Glass. Parceria. Pode ir lá. Claro, eu vou proporcionar minha mãe um baita passeio. Com certeza. E Não, aliás, né, o Rio Grande do Sul tem que honrar os seus atletas, né? O Rio Grande do Sul tem que, poxa, botar os principais atletas do cenário gaúcho, né? Exatamente. Mundial, nos seus hotéis, nos seus parques, Exatamente. restaurantes, né? isso é legal, sabe? O reconhecimento, o né? reconhecimento é muito legal. Mas geralmente é quem tem afinidade com o esporte. Tem gente que não tem noção do que é o judô, né? Mas depois dessa Olimpíada, que foi muito divulgada, eu percebi que as pessoas me reconhecem muito mais. Como é o teu relacionamento com a mídia? Faz parte, né? Você tinha problemas? Não. Notícias, Eu fui educada bastante em relação a isso. E eu não fico futricando, porque tem muitas pessoas maldosas. Tem, né? E tem muitas pessoas que ficam sentadas assistindo na televisão e elas acham que fariam melhor. Tá. Então, tem muita crítica, porque a internet... Você só vai num treino para saber o que passa um atleta. Só um treininho. Um dia, acompanha você um dia. Exato. Então, a gente também tem que pensar que isso tem mais a ver com a pessoa que faz o comentário do que com a real. A mídia do Sul é muito legal, né? Assim, não, assim, de todos os comentários... Olha, eu não vi nada, eu só fui abraçada, sabe? E isso é legal. Todas as pessoas que me veem hoje... Que a galera se conecta com a tua história. Né? Esses dias eu estava agora no shopping. Estava no shopping e de repente, fui comprar um chocolate. Fui pegar no... Meu Deus, olha aí. Tem que comprar um chocolate de repente. Zacane, preparação. Tá aqui, ó. Vamos denunciar. Não, mas, poxa, um chocolatinho só de vez em quando, né? 70% cacau. Aí uma moça veio assim, Maria Portela, tu tira uma foto comigo? E eu levei um choque, porque eu não me esperava. É tão legal isso, né? Eu não conhecia aquela pessoa. Torci muito por ti na Olimpíada, não sei o quê. Porque a gente chora isso junto. Isso é muito legal, Não, eu acho que o mais legal são as crianças, né? Não, isso é demais. Enche o coração, né? Enche o coração. E aí começa a trazer talvez um horizonte futuro para a tua vida e fala, cara, eu vou me dedicar a essa galera. Né? Sim, é importante. Eu vejo assim que... Eu vejo porque eu tenho a Rafa, né? Uhum. E a Rafa, dando testemunho aqui, lá no Johnny Loureiro, aqui na Aliança, que a gente treina aqui no Cristo Redentor, em Porto Alegre. Quando ela viu a Maria, ela falou, pai, é a lutadora do judô. Falei, aí começou o treino, e aí o treino começa, ela falou assim, eu queria dar um abraço nela e tirar uma foto. Querida. Por isso que aquele dia na graduação, ela ficou do teu lado, e ela se encheu, né? Tá aqui. Sim, tava feliz. Imagina que você representa. Essa referência... É um lado também do esporte muito gratificante. Mas é disso que a gente precisa, né? É disso se inspirar, que a gente precisa. Né? E assim, até acho que a geração de vocês, mas eu não lembro muito de judocas femininas, assim, as mulheres. Quem a gente teve assim de grandes nomes antes da geração de vocês? É que a outra geração, na verdade, elas brigaram para que a gente tivesse o que temos hoje, né? Então a gente é muito grato a eles. Exatamente. Né? A geração anterior, ela foi uma geração que sofreu muito. Para que hoje a gente tenha a estrutura que se tem. A gente lembra do Aurélio Miguel, né? Das mulheres, na época, elas sofreram muito mais, porque, por exemplo, o masculino ele já ia para a Europa treinar, o feminino ficava aqui na América. Tinha uma diferença. Tinha de investimento, porque não tinha. De resultado. Pensa, pastor, a primeira medalha olímpica foi em 2008. É isso mesmo. É muito tempo de diferença. Então, e alto rendimento é resultado. Resultado, investimento. Se não tem, o investimento é menor. Hoje, o investimento é igual. Quando se une as equipes, não tem essa diferença de gênero. Mas antigamente tinha. Né? E essa geração dessa mulherada toda antes da nossa, porque antes de 2008 ali, foi a geração que trabalhou, sim, brigou muito. Tem a Zangrando, ela chegou a ser medalhista. Dani. Exato, sim, chegou a ser medalhista pan-americana. A Ednancy. A também. Própria Sensei Rosicléia. Ela é dessa atleta. Quem mais? Vamos lá. É que eu vou esquecer dos nomes. Mas tem muitas ali. Como ficou muita evidência, o Aurélio Miguel, do Henrique. Porque o Aurélio foi o Aurélio é fundamental até hoje, né? Ele foi uma expressão, ele foi um grito do judô, na verdade, né? Ele foi o cara corajoso, né? Ele bateu de frente com o sistema. E graças a esse posicionamento dele, hoje a gente tem uma estrutura que é referência. Aquele grito dele, muitos atletas ali gritando. Precisava, porque não tinha um sistema de regras onde poderia se definir.
eu gosto de ti, é tu que vai. Eu não gosto de ti, não vai. Não era algo justo, né? Não era por Olha, resultado. para uma Maria Portela estar hoje na frente, quantas Marias Portelas ficaram aí? Exatamente. Né? Exatamente. E o Brasil, ele tem muitos talentos. Tem. Tem muitos É que você talentos. roda o Brasil inteiro e sabe, né? Assim, ó, tem muitos. Mas, claro, né, que muitos se perdem, é um alto preço que se paga. Tem muitos que se deslumbram de só chegar. Sabe que quando eu fiz essa minha primeira seletiva, meu primeiro aprendizado veio nessa primeira. A mãe do Henrique falou assim para mim, eu estava feliz. Ganhei, caraca. Vou Não entrar na imaginava. seleção brasileira. Exato. Já é um campeonato mundial. Que isso? E ela me jogou um balde de água fria, porque ela falou assim, Maria, entrar na seleção é fácil, o difícil é permanecer. Naquele dia, eu me enlouqueci. Eu falei, ela tá doida? Eu tô muito feliz aqui. Ela veio Bati falar em todo isso pra mundo. mim. Mas, ao longo dos anos, eu percebi que ela foi fundamental naquele comentário. Porque toda vez em que eu me desmotivava, eu lembrava, opa, permanecer, estar aqui. E por isso que eu estou sempre me reinventando. Eu estou sempre buscando... Isso você buscou por você mesma, né? Por Não mim teve mesma. ninguém que te trouxe essa visão. Você foi aprendendo. É que o atleta ele tem que ser inteligente, né, pastor? E Não você existe- começou a olhar também, porque você visita muitas nações. Exato. Cara, qual que é o treino dessa Como é que- galera? Da é, Rússia, eu- da Ucrânia, sei lá. Eu comecei a amizade com a Tina exatamente nessa curiosidade. Um país desse tamanho, Eslovênia, 6 medalhas olímpicas? 6. Mesmo número que a Sojipa tem hoje. O que esse cara faz? Eu quero ir lá treinar. E aí você se convida ou como é Sim, que é? eu A faço confederação te manda pra lá? Não, eu paguei, eu fui para ficar... Manda um e-mail. Aham. Eu sou a Maria Portela. Não, quero eu ir. solicitei, né? E aí ele aceitou, mas pediu uma carta de indicação da confederação. Ah, ok. Mandou, todo mundo acordou, comprei a passagem, fui para lá. Seu investimento pessoal. Exatamente. E ficou lá internada com o tempo. 25 dias. Pensei que eu ia morrer. Sério. Cheguei, Que você treinou com a equipe. treinei com a equipe deles. Pastor, a gente ficou 45 dias na Europa, mas 25 eu fiquei ali. Eu e uma outra Falam que colega é minha, linda a Érica Eslovênia, Meira. né? Lindo o país. É um país muito lindo, mas eu não tive tempo de visitar muito, não. É ginásio, hotel, ginásio, hotel, ginásio. Assim, ó, não, a gente Fica em chegou, alojamento. pegamos um trânsito, a gente estava na Itália para ir para lá, pegamos um trânsito, cheguei 1h do sábado. E sábado tem treino normalmente às 7h. E ele pegou, eu pensei, não vai ter treino chovendo. Eu falei, não vai ter treino amanhã, né? Aí ele falou, já que vocês chegaram tarde, que a gente chegou 1h, o treino amanhã vai ser um pouquinho mais tarde, às 8h. Eu falei, ai, meu Deus. Pastor, eu juro pra ti, na quinta-feira, eu subi pro quarto, chorando. Eu vou embora. E falando, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô pagando É o físico? O que é? O emocional? É uma Tudo. mistura? tudo. É o nível de Mas combate? é trabalho. Eu vi uma entrega gigantesca ali. Depois daquele dia ali, eu vi que... São essas coisas que são o teu tesouro, né? E olha que eu treinava. E quando eu cheguei ali, eu me deparei com... Eu pensei assim, eu nunca treinei. Porque a entrega, o compromisso... A gente acordava às 6h para fazer um treinamento físico, para correr no meio do... Assim, ó... No sábado, a gente fazia 3 circuitos, um no dojo, outro lá fora, saía para... Eu cheguei lá dizendo, não consigo correr, meu joelho, não sei o quê. Eu voltei de lá quase uma triatleta. Nunca corri tanto na minha vida como eu corri naquele período. Isso claro, mudou mudou meu ponto tua de visão. vista. E eu entendi que ali não tem talento como tem no Brasil, mas ali tem trabalho. E tem uma hora também que tem gente muito talentosa, mas a disciplina, a dedicação, ela chega uma hora que ela O avança. talentoso, se ele não treina, ele é só talentoso. Ele não vai ver, o talento dele não vai ajudar a vencer. Mas um limitado, bem treinado, Ele vence. ele vence. Ele vence. E sabe quando tu te espelha naquela situação? Eu falei, caraca, eu posso muito mais. Eu posso muito mais. Se eles conseguem, eu posso muito mais. Isso é muito importante nessa experiência. Qual foi o lugar que você comeu a pior comida da sua vida? Rússia. Rússia? Antigamente, Passa fome. antigamente não tinha. Hoje tem um sistema. A Federação Internacional ela criou um sistema onde tem um padrão. Galera, esse Ó, é a comida internacional. Exato. É o buffet internacional. Para o Todo- hotel fechar, para o país fechar uma competição, tem que ter um padrão internacional. Que atleta, né? Você não come bobagem, né, meu? Mas eu passei um perrengue Natal da Rússia. É. Fomos para lá e não tinha isso antes, né? Come o que tem. Eu nem sei te explicar, pastor, que comida era aquilo, mas era intragável. E eu não sou fresca para comer.
não dava para comer, não dava. A nossa nutricionista, na época, ela foi no mercado, comprou iogurte, comprou pão, e foi o que a gente passou, acho que foi uma semana, com aquilo. Não dava para comer. A refeição, sei lá o que era aquilo. Era uma sopa, um negócio tinha dentro. Eu não sei o que era aquilo. Que proteína é aquela? Não, eu só de lembrar, foi uma das piores, assim, ó. E no Japão? No Japão é gostoso. No Japão a gente não passa trabalho, não. Primeiro que... O sushi é diferente daqui, né? Não é como... Os brasileiros sempre pensam que é como a gente come. Não é. É outra história. Eles comem muita carne de porco, eles comem muito arroz, eles comem muita fritura também, por mais que não pareça. E esse sushi que a gente come aqui, de rodízio, assim, da esteirinha, ele tem em alguns lugares, assim, mas não é a comida mesmo. A comida deles é bem diferente. Né? Eles comem diferente. Como arroz, eles comem muito, assim, mas é o arroz mesmo. Mas não sofri lá, não. E lá, normalmente, quando a gente vai para lá, a gente não come no hotel, porque é muito caro. Então, a Nutri, normalmente, ela vai em restaurantes ao redor. Lugar e já faz uma parceria. Exato. E aí vai lá e a seleção come toda lá. É diferente você ir, né, com uma equipe, com a confederação. Com uma estrutura, né? É diferente, né? É uma estrutura. Próximo passo agora, Maria? Eu tenho competição em julho agora, vou para Budapeste, Croácia, um Grand Slam, um Grand Prix. E depois, outubro, o Campeonato Mundial, que é o foco do ano. Onde vai ser o Mundial? O Mundial, eu acho que é o Uzbequistão. Nuzão lá. Aí vai, né? E aí? Uzbequistão. Já está acostumado em sofrer avião? Já tem a sua roupa de avião? Não tem jeito. Desliga e dorme, né? Quanto mais você viaja, menor é a sua mala e mais prático você fica, né? Não tem jeito. A gente está acostumado. Eu já faço... Sabe que eu tenho dificuldade de fazer uma mala comum e não uma mala de viagem para competição, porque a gente já sabe, isso, e deu. Já estou acostumada. Quantos kimonos hoje? Depende. Quando vou só para competição, 2 kimonos. Mas quando é treinamento, aí 4 kimonos. Porque se vai, compete e volta, então é só os kimonos de competição mesmo. Geralmente, uma competição, você luta 3, 4 vezes? Não, média 5. 4, 5 lutas. Depende de 6 minutos, 8 minutos? Não, 4 tempo normal. Aí, se entrar pro Golden Score... Impossível. Só... Quero te agradecer, tem muita conversa. Eu vou fazer um papo de guerreiros aqui, vou trazer o João, Maria e essa galera toda do Gil também, que a gente anda junto. Então você pode escutar um pouco mais e assistir um pouco mais desse lado do lutador, do atleta, né? Atleta olímpico, atleta que está no nível do alto rendimento em mundiais, que tem uma história, uma vida dedicada. Hoje ela vive do judô porque ela vive para o judô. Então, isso é uma coisa que pode inspirar essa galera que está chegando, que está toda aí sedentária, né? Então, que você possa receber dessa conversa e quem quiser conhecer mais, segue Portela nas redes sociais. Aquele que quiser patrocinar também, né? Sim. Você pode seguir e entrar em contato. E a gente fica com esse papo aqui muito legal. E eu tenho certeza que os desafios, né, de um lutador que amadurece é permanecer gerando sonhos, gerando conquistas, né, para as futuras gerações. Muito obrigado, uma honra ter aqui essa guerreira. Eu já tive o privilégio de ser amassado na Maria Portela. Eu nem vi o que aconteceu. Aí o Sensei Kiko esteve aqui na igreja. Falei, Kiko, o que é a Portela? Falei, é duro, né, pastor? Eu falei, não vi. Era uma rocha me atropelando. Muito obrigado, uma honra, né, sempre estar junto. E você fica com o Pod Riders, compartilha, comenta, dá like e faz o que você quiser, mas vai treinar, vai fazer alguma coisa para a tua vida mudar. Muito obrigado, guerreira. Eu que agradeço. Prazer enorme estar conversando um pouquinho. E é isso, né? Assim como no esporte, tem que ser na vida. A gente não pode desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Vai sair um livro, pelo jeito, né? Tô vai escrevendo. Tô trabalhando. Tem muita coisa aí, trabalhando, tem bastante história. Que obrigada. Legal. Um prazerzão. Um prazer. Fiquem com Deus. Segue para as próximas edições do Pod Riders. Um grande abraço.